Bom, prosseguindo, a gente então vai vendo que no contrato aleatório, uma das partes não sabe, ou não se sabe, as partes não sabem qual a prestação da outra parte, seja a prestação em si da coisa, do que pode advir, ou da quantidade. E por isso a gente diferencia os dois tipos aí por natureza, né, que se refere à coisa, ou que se refira à coisa, ainda que não seja por natureza, mas se refira à coisa, e aquele outro que se refere à quantidade. Então, 458 é o primeiro caso, espera-se a coisa. Se a coisa não advier, o contratante que não entregou a coisa, porque não adveio, dadas as circunstâncias, de boa fé ele estando, receberá integralmente a contraprestação que ele merece. Já o 459 diz respeito à coisa, à quantidade, Então, vai se esperar para se ver quanto virá daquele contrato, daquele objeto contratual. Então, colheita, partida de pesca, cria de rebanho. Então a gente não sabe o que virá, quantos virão, mas a compra já é feita antecipadamente. Mas por que comprar assim? Porque também existe a vantagem, apesar de correr o risco, o comprador, né, existe a vantagem de ele também ter um valor, um preço menor. E joga com várias, geralmente quem faz esse tipo de contrato joga com várias, principalmente colheita, etc. e tal, joga com vários contratantes, né? De forma que um compense o outro. E o preço cai efetivamente porque não se sabe o que virá, não é uma coisa absolutamente certa, é uma alha, uma incerteza contra fatos futuros ou coisas futuras. E aí, no contrato, por exemplo, da colheita, você não sabe o que vai acontecer, se advirá uma praga, se o clima vai desfavorecer ou favorecer, então é isso que não sabe. É lógico que o contratado ele tem que se empenhar para que a coisa venha da melhor forma possível, né? Em quantidade abundante, porque se ele agir de má fé, evidentemente que ele vai arcar com as consequências dessa má fé. Agora, agindo de boa fé, independentemente da quantidade que venha, a outra parte vai ter que pagar integralmente o preço combinado. Olha, esses contratos aí, esse contrato aleatório, a lei fala em alienante, mas ele pode ser aplicado a qualquer tipo de contrato. Mutatis mutandis, a gente faz a adaptação, pode ser aplicado a qualquer tipo de contrato. Tanto que eu falei aqui que o contrato de seguro, ele é aleatório, não é uma compra e venda, é um contrato de seguro, né? A lei fala alienante no sentido amplo, extenso, mas pode adaptar-se efetivamente a qualquer contrato, né? O contrato aleatório, ele é possível em qualquer ramo do contrato, desde que haja consonância com o objeto do contrato, né? Então vamos lá, recapitulando. Empsio rei, artigo 458, espera-se a coisa, a alha diz respeito à própria coisa. 459, empsio rei esperati, que diz respeito à quantidade da coisa, não é? Quanto da coisa advirá. Então, são duas subespécies dessa espécie aleatória. E nós temos ainda uma outra questão a analisar nesse artigo 459, porque ele não termina aí. Existe um parágrafo único que fala o seguinte: mas se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá e o alienante restituirá o preço recebido. Então veja bem, enquanto o caput fala que seja qual for a quantidade, vai ter que pagar o preço combinado, não tem redução, o parágrafo fala, mas se não tiver nada, aí o contrato não existe, nada será pago e será desfeito, tá certo? Diferente do 458, que ali se não tiver nada vai pagar do mesmo jeito, no empsio rei. Já no empsio rei esperati, você tem ali tem que ter alguma quantidade. Agora, o duro é saber qual é essa quantidade. Por exemplo, se for uma partida de pesca, né? Se vier um peixe, né? Você está esperando ali, vamos dizer, 100 quilos, 150 quilos, vem um peixe, vem dos 2 quilos, né? Então, eu acho que esse nada
não é nada absoluto, quer me parecer. A jurisprudência vai ter que sinalizar um pouco mais sobre isso, né? Mas, e os acordos realmente não são abundantes desse tipo, aliás, nem tem acordo desse tipo, não consegui encontrar. Se vocês conseguirem aí, vocês analisem. Mas nós temos que analisar a situação proporcionalmente, economicamente. Então precisa ver se aquilo que veio é economicamente aproveitável. Porque se não for economicamente aproveitável, a gente tem que dizer que não veio nada, né? Então de repente você pega uma colheita aí de laranja, né? Vem aí, dá uma praga ali, chuva de granizo e tal, de repente consegue trazer ali, sei lá, um saco de laranja, quer dizer, não dá. É nada, é praticamente nada. Economicamente aquilo não tem expressão. Então, essa parte do artigo é que fica para a interpretação no concreto, no caso concreto, para a gente saber efetivamente o que pode acontecer. Mas veja só que esse artigo, ele fala, 459, que qualquer que seja a quantidade, o preço será pago. Agora, o parágrafo único, se não houver nada, contrato não haverá, então não se pagará nem o preço, a prestação entregue será restituída. Mas precisamos ver qual é a expressão desse nada, até onde vai esse nada. Esse nada tem que ter alguma expressão econômica a coisa que vier, porque senão não se pode considerar. É isso que eu penso, não é um nada absoluto. Embora se possa também defender o contrário do que eu estou falando e entender que é um nada absoluto, mas me parece que não seria razoável, né? A gente tem que aplicar os princípios que a gente sempre conversa, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, e é isso que a gente está aplicando aqui, tá? Então nós temos aí o 459, o 458 e o 459. Tem um terceiro ainda, uma terceira subespécie que está no 460. Aí no 460, né, a coisa está exposta a risco. Não se pensa se virá, porque ela existe, ela é certa, e não se pensa em quantidade, porque a coisa está certa ali, não tem o que dizer, é uma coisa certa e determinada. Agora, a coisa está sob risco, então não se sabe se aquela coisa continuará existindo, né? Essa que é a questão, não se sabe se a coisa continuará existindo. Exemplo, um veículo que foi liberado, que veio irregularmente do estrangeiro e foi liberado por uma liminar, um mandado de segurança, mas não se sabe se aquele mandado de segurança vai ser julgado procedente, se a ordem mandamental, se a ação mandamental vai ser julgada procedente, ou se a ordem vai ser concedida. Então, pode ser que aquele carro tenha que ser recolhido aos pátios da Receita Federal, seja apreendido, né? E assim mesmo eu vou lá e compro, né? Vou comprar esse carro, pago o preço pedido, mas não sei se esse carro efetivamente vai continuar existindo em termos palpáveis, né? Porque ele pode ser a qualquer momento apreendido, o mandado de segurança pode ser julgado improcedente, né? Pode ser denegada a ordem mandamental, né? E aí a liminar cassada, invalidada, e aí o carro pode ser apreendido e tomado da mão do comprador, né? Então aí você veja que a coisa está exposta a risco, a coisa existe, a coisa é certa, né? Mas está exposta a risco. Ou então peguemos aí um imóvel que está num terreno de risco, né? Que a gente sabe, um morro, alguma coisa desse tipo. O imóvel é um imóvel que já é conhecido do comprador, inclusive por ser amigo do vendedor, um exemplo que nós estamos dando, e aí ele vai lá e compra, mas não se dirige ao imóvel, ou vai lá no imóvel, verifica o imóvel, etc. e tal, se dirige ao imóvel e faz a compra. Depois, não se sabe, pode acontecer daquele morro não se sustentar e o imóvel desabar. Pode acontecer isso, não se sabe se isso vai acontecer. Então a coisa está exposta a risco, né? A coisa está exposta a risco. É lógico que o vendedor tem que estar de boa fé, por isso que eu mencionei essa história do amigo, porque o vendedor tem que estar de boa fé. Por exemplo, se ele sabia que o risco já havia se implementado, já havia ocorrido, o imóvel já havia desabado, o mandado de segurança já havia sido denegado, se o vendedor sabia disso,
é lógico que aí o contrato será desfeito. E isso está no artigo 461, nós vamos ler os dois artigos agora há pouco. Então por isso que eu falo, de repente o sujeito amigo do outro cidadão compra esta casa, porque já esteve lá, conhece a casa, né? Mas a casa já havia ruído, e esse que lhe vende a casa não menciona essa situação e está ciente dessa situação. Então não deve ter conhecimento da coisa. Vamos ler os dois artigos para vocês entenderem melhor. 460. Se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou de todo no dia do contrato, ainda inclusive que a coisa não existisse no dia do contrato, né, ou no momento do contrato. Mas aqui, no artigo 461, alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, ou seja, sabia da consumação do risco. Aqui no contrato se considerava exposta a coisa, né? Então é um contrato que você adquire, é um contrato pelo qual você adquire uma coisa, o cidadão adquire, a parte adquire uma coisa, a coisa existe, a coisa é certa, mas está exposta a risco, né? Ainda que a coisa esteja à vista dele, ou se não estiver à vista também, e ainda que já tenha ocorrido na época do contrato, o risco já tenha se verificado, ele vai ter que pagar integralmente o valor acertado, né? É lógico que se o vendedor ou o alienante ou a parte que encarregada do ônus, da parte que transfere o risco, melhor dizendo, a parte que transfere o risco já sabia que o risco havia acontecido, havia se verificado, que o desastre já havia ocorrido, ou que a negativa do mandado de segurança já havia se verificado, como a gente está falando naqueles exemplos, é lógico que aí está agindo de má fé e isso vai tornar o contrato efetivamente vai tornar o contrato nulo até, ou anulável, né? Melhor dizendo aqui, porque existe aí. A lei fala em anulável, o contrato será anulado, se não me engano. A alienação de serviço antecedente poderá ser anulada, né? Aí fica a ideia, né? Então, se é anulada ou se é um contrato que não existiu porque existe uma fé, existiu, né? Porque tem parte, tem objeto, tem tudo. Mas me parece que aí é um contrato que você não tinha a coisa, não tinha objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? Não tinha esse objeto, porque a coisa não existia mais, e ele sabia que não existia, né? Então é diferente. Não sei, é uma questão aqui que nós estamos aqui elucubrando para dizer se é anulável, se é nulo. Em todo caso, a lei fala que o contrato será anulado, tá? Esses dispositivos aqui, vocês depois estudem com mais calma, tá? 458, empse-o rei, espera-se que a coisa venha existir, a alha se refere à própria coisa. No 459 é quanto à quantidade da coisa, não se sabe qual a quantidade da coisa a ser entregue, qual é o volume dessa coisa. Então, pode ser que venha farta, em abundância, a produção, por exemplo, comprada naquele caso de uma colheita, como pode ser que venha muito pouca coisa. Mas tem que vir alguma coisa. Se não vier nada, aí o contrato não existirá e nada se pagará. Mas precisa ver qual é a expressão desse nada, como nós falamos aqui, que tem que ter alguma expressão econômica, essa coisa que advém, para que se considere que seja produtiva, que seja para alguma coisa, vamos dizer assim, que seja aproveitável, né? Agora, se o nada não é aproveitável, se a coisa que adveio não é aproveitável, então a gente não pode considerar que seja alguma coisa considerável nos termos desse parágrafo único. No 460 nós falamos, a coisa fica exposta a risco, ela existe, mas fica exposta a risco, tá? Então, peço que vocês estudem, assistam essas duas aulas que nós estamos mandando aí para o YouTube, no canal Ivan Sartori, tá? Peço que vocês assistam as outras duas, que eu vi que nem todos entraram lá no canal.
Eu, inclusive, estou mandando aí um aviso no portal, estou inserindo o aviso no portal a respeito dessas aulas que nós estamos aí ministrando, essas 2 aulas que a gente está querendo inserir no canal. E então eu agradeço vocês e bom estudo.